Você já se sentiu que tem muitos planos, mas a preguiça sempre aparece como um obstáculo? Aquela vontade de agir existe, mas a procrastinação vence? Hoje vamos falar sobre como vencer a preguiça e desenvolver uma mentalidade disciplinada alinhada com os princípios de Deus. E não é só sobre fazer mais, mas sobre viver com propósito. Afinal, a Bíblia nos ensina que devemos ser diligentes e mordomos fiéis do nosso tempo. Se você já passou por isso, comenta aqui. Eu quero vencer a preguiça. E não esqueça de curtir e se inscrever no canal. A preguiça é um dos maiores inimigos do nosso crescimento, tanto pessoal quanto espiritual. Mas hoje vamos aprender como vencê-la com base na palavra de Deus. Fique comigo até o final, porque eu vou compartilhar verdades poderosas que podem transformar sua rotina e te impulsionar para o próximo nível. O que a Bíblia diz sobre a preguiça? A preguiça não é apenas uma questão de falta de vontade. É um problema que pode nos impedir de cumprir o nosso chamado. A palavra de Deus nos alerta contra isso. Em Provérbios capítulo 6, versículo 9 a 11 diz: Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: Eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. E em Eclesiastes capítulo 10, versículo 18 diz: Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. E ainda mais, em Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz: Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. A preguiça não é apenas falta de trabalho, mas também falta de compromisso com o que Deus colocou em nossas mãos. E por que a preguiça nos impede de crescer? A preguiça não é só ficar sem fazer nada, mas também procrastinar, se distrair com coisas sem importância e não agir no tempo certo. A preguiça ela tem uma causa, uma raiz, e eu vou apresentar aqui para vocês 4 causas que podem ser aí a raiz da preguiça. Faça uma análise para identificar qual a causa da preguiça. Pode ser por falta de clareza sobre o propósito. Em Provérbios capítulo 29, versículo 18, diz: Sem visão, o povo se desvia. Quando não temos um objetivo claro, qualquer caminho parece bom e a motivação desaparece. Sem propósito, facilmente adiamos tarefas porque não vemos valor nelas. Busque clareza em oração. Pergunte a Deus qual é o seu chamado. E escreva metas específicas para direcionar suas ações diárias. Um exemplo: se você sente preguiça para estudar ou trabalhar em um projeto, pergunte-se: como isso se encaixa no propósito que Deus tem para a minha vida? A segunda possível causa da preguiça pode ser medo do fracasso ou até do sucesso. Em Provérbios 29, versículo 25, diz: O medo do homem lhe arma laços, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitas vezes a preguiça esconde um medo profundo, medo de tentar e falhar, medo de não ser suficiente, medo de sair da zona de conforto. Algumas pessoas até temem o sucesso, porque sabem que ele exige mais responsabilidade e mudanças. Confie que Deus capacita os chamados. Lembre-se de que cada passo, mesmo pequeno, já é um avanço. Um exemplo para a gente analisar. Se você adia começar um novo projeto porque teme que não ficará perfeito, lembre-se, Deus não busca a perfeição, mas sim obediência e progresso. A terceira causa possível da preguiça pode ser desorganização e falta de planejamento. Em Salmos 90, versículo 12, diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. A desorganização gera sobrecarga mental e a preguiça se instala quando não sabemos por onde começar. Sem planejamento, as tarefas se acumulam, causando desânimo. Tenha um cronograma de tarefas e um plano de ação simples e objetivo. Pequenos passos diários constroem grandes resultados.
E a quarta possível causa da preguiça pode ser influências externas que nos afastam da disciplina. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: "Más companhias corrompem os bons costumes." As pessoas com quem convivemos podem nos impulsionar ou nos afastar da disciplina. Estímulos como redes sociais, televisão e conversas negativas drenam energia e nos fazem perder tempo. Rodeie-se de pessoas que inspiram crescimento e elimine distrações que roubam seu foco. Um exemplo pode ser: se você percebe que passa muito tempo no celular sem propósito, estabeleça horários específicos para o uso e busque conteúdos edificantes. Mas a boa notícia é que a preguiça, independente das causas que nós citamos aqui, ela pode ser vencida com ações práticas e uma mente renovada. E eu vou te dar um passo a passo agora. O primeiro passo: alimente sua mente com a palavra de Deus. O primeiro passo é fortalecer seu espírito. Leia a Bíblia, ore, peça sabedoria ao Senhor para administrar seu tempo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: "Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens." O segundo passo é: tenha um planejamento claro. Sem metas, qualquer caminho parece viável. Crie um planejamento semanal e diário com as suas prioridades. Crie uma rotina disciplinada. Planeje suas atividades e coloque Deus no centro. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 9. E aqui vai um segredo especial. Não confunda preguiça com cansaço. Avalie como têm sido os seus dias. Não queira dar conta de tudo. Então entenda suas prioridades desta estação, desse momento. Faça suas escolhas e crie uma rotina. Comece com a rotina noturna. Em Provérbios capítulo 3, versículo 24, diz: "Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo." Uma boa noite de sono é promessa de Deus, porque Ele sabe da necessidade do descanso. Ele mesmo estabeleceu. Descanso é saúde. Estabeleça o horário das crianças irem para a cama, determine o seu horário de ir para a cama. E em seguida organize a rotina do dia, começando com o horário de acordar, para viver o dia que o Senhor te deu. E lembre-se de alegrar-se e regozijar-se nele. Amém, amadas? O terceiro passo: comece com pequenas ações. Se a preguiça vem porque a tarefa parece grande demais, quebre em pequenos passos e vá se desenvolvendo gradativamente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: "Tudo posso naquele que me fortalece." Ore e peça força a Deus. O quarto passo: mude sua mentalidade sobre trabalho. Trabalho não é castigo. Deus nos criou para sermos produtivas e frutíferas. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: "Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme suas forças." Pare de procrastinar. O quinto passo: crie hábitos consistentes. A disciplina vem da repetição. Pequenos hábitos diários se tornam um estilo de vida. Então, você vai implementar uma rotina e, de repente, no início, vai ser difícil cumprir ali aquele horário de dormir, o horário de acordar, vai exigir esforço, mas no final vai valer a pena. Cerque-se de pessoas diligentes. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios capítulo 13, versículo 20. A diligência é o oposto da preguiça. Deus nos chama a sermos mulheres virtuosas que trabalham com excelência. Ela observa os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Provérbios capítulo 31, versículo 27. Se você é mãe, sabe o quanto é fácil se sentir cansada e sem motivação para cuidar da casa, dos filhos e de você mesma. Mas lembre-se, Deus te chamou para essa missão e Ele te dá graça para cumprir cada papel. Esforça-te, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus
é contigo. Josué capítulo 1, versículo 9. A preguiça pode ser vencida quando escolhemos agir mesmo sem vontade. Com disciplina e fé, conseguimos viver com propósito. Comente aqui, eu escolho ser diligente. Curta, se inscreva e compartilhe este vídeo com uma amiga que também precisa ouvir essa palavra. Lembre-se, você nasceu para um propósito e Deus quer que você viva com diligência e excelência. Vamos juntas construir uma vida de propósito, honra e compromisso com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.